Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Comissão de Filosofia do Direito e Literatura OAB Rio. Desde já agradeço imensamente ao professor Marcos Casanova, que gentilmente aceitou o convite da nossa querida Aline. Aline, eu te passo a palavra para fazer a apresentação do tema de hoje do professor, e que tenhamos um excelente evento de boas reflexões. Boa noite a todas, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é sobre a fenomenologia. O professor Marcos Casanova, eu vou ler aqui, gente, porque é muita coisa. O professor, se tiver alguma coisa desatualizada, por favor, me atualize, tá? Eu aviso. Aqui, ó, nos seus primeiros livros aqui com o P.D. Heidegger. Então, a apresentação é o seguinte. O professor Marcos Casanova era professor do departamento da UERJ. Eu não sei se ele ainda está, mas ele era presidente ou da Sociedade de Fenomenologia. Ainda é? Não. Mas foi, isso aí. É autor do Nada a Caminho, Nihilismo, Impossibilidade e Técnica na obra de Martin Heidegger. Isso foi escrito, né, em 2006. O Instante Extraordinário, também um livro que ele escreveu. Vida, História e Valor no Pensamento, de Friedrich Nietzsche. Além do tradutor de uma série de obras de filosofia alemãs contemporâneas, como Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Max Scheler e Gadamer, né? Então, a gente hoje vai fazer um debate interessante sobre a questão dos processos da verdade, relacionados tanto à filosofia, quanto à questão da fenomenologia, né, ligada à questão da constituição do ser, ou da abertura desse ser, que o professor, né, ele é estudioso do Heidegger. E eu escolhi convidar o professor porque, quando eu comecei a estudar filosofia, eu descobri o seguinte, que o Heidegger ele era influenciador de vários pensamentos, inclusive da filosofia do direito, que eu não tinha conhecimento. E era preciso reconhecer isso, né? Ele influenciou, por exemplo, Hannah Arendt, né? Influenciou, por exemplo, o Agamben, né? E outros autores que são da filosofia do direito. E eu especificamente adoro, né? Como eu falei, assim, os questionamentos que ele faz. Vou fazer aqui uma citação do livro que é denominado Ser e Verdade, que é um livro que foi traduzido do Martin Heidegger, da editora Vozes, e que é importante para a gente, já que nós, aqui da filosofia do direito, utilizamos a filosofia como um método de pensamento, né? Então, a citação é da parágrafo 3º, da introdução, que é a pergunta é a questão é o que a filosofia não é, né? Recusa das tentativas inadequadas de determinação, página 26. Só vou falar só o seguinte. Ele fala da questão essa caracterização da essência da filosofia, ela pode, de início, ser suficiente para se dizer o que a filosofia não é. Então, nós estamos aqui hoje para pensar, né, ou repensar, ou reconstituir, né, que nós fazemos aqui, da filosofia como método de pensamento, né, e para mim também a filosofia ela é um estudo assim muito aprofundado. Então, eu queria trazer junto, né, com vocês essa questão, né? Gente, o tema ficou tão, professor. Aline, vamos passar a palavra para o professor por conta do horário, depois a gente vai fazer as indagações. Professor Marco, a Ilane, ela é a presidente da Comissão da Filosofia do Direito.
Fala só o tema, porque eu estou assim, o celular acabando bateria. Você fala para mim, para passar a palavra para ele, por favor? Passar a palavra para o professor, Aline. Tá Bom, querido. Bom, primeiro agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Assim, na verdade, eu sou fenomenólogo, fundamentalmente isso, hoje em dia, né? Trabalho com fenomenologia. O que eu vou tentar fazer com vocês é apresentar um pouquinho elementos estruturais do pensamento fenomenológico, do projeto fenomenológico em geral, e assim, e como, na verdade, vocês são do núcleo, que é o núcleo de filosofia e literatura, né? Eu vou aproveitar o fato de que eu venho tendo uma incursão assim, na produção literária, né? Assim, escrevi 2 romances nos últimos 3 anos, né? Então, vou falar um pouquinho também sobre fenomenologia e literatura e tentar mostrar um pouquinho como é que a fenomenologia ela abre um espaço para pensar a literatura contemporânea de uma maneira diversa, não é? Então, assim, acho que o tema, que é o tema geral, que é o tema do quanto a fenomenologia ela resgata a verdade das nossas experiências em geral, falar sobre isso é, de alguma forma, falar sobre o dilema do contemporâneo, sobre os problemas do contemporâneo, sobre aquilo que caracteriza a nossa condição propriamente dita. Essa é uma expressão que é uma expressão peculiar, não é? Ela ficou famosa por meio da Hannah Arendt, por meio do livro, né? Assim, da obra capital da Hannah Arendt, o Condição Humana, né? Eu venho há algum tempo pensando sobre a condição contemporânea, né? Como se nós precisássemos claramente acrescentar um adjetivo ao trabalho da Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt fala de condição humana, claramente ela está se contrapondo à noção de natureza humana, ou seja, ela está tentando pensar a condição que é a nossa, o que caracteriza propriamente o modo de ser do ente humano. Por outro lado, eu acho que é preciso dar um passo à frente e perguntar ao mesmo tempo sobre o caráter contemporâneo dessa condição, o que caracteriza propriamente a nossa condição no tempo histórico que é o nosso, né? Bom, isso tem uma relação, que é uma relação direta com o projeto, que é o projeto fenomenológico, porque o projeto fenomenológico ele nasce de uma crise radical dos modelos, que são os modelos teóricos, a partir do final do século XIX. Né? Eu lembro de ter tido um professor proeminente na época em que eu fazia graduação, no IFIX, na década de 80, o professor Gerd Bonheim, e o Gerd ele costumava usar expressões que eram expressões peculiares para descrever exatamente o traço estrutural do pensamento contemporâneo. Ele falava de crise dos universais, né? Crise dos universais, crise das essências, crise dos modelos, que são os modelos estruturados a partir de determinações metafísicas em geral, etc. Mas crise dos universais, né? Aparece de alguma forma como uma expressão que caracteriza bastante o que está em jogo nesse momento, que é um momento pelo qual passa o pensamento ocidental no final do século XIX. Né? Para essa crise, um pensador como Nietzsche ele criou a expressão morte de Deus, por exemplo. Né? Morte de Deus assim, não é, como as pessoas poderiam imaginar, alguma coisa como uma afirmação de descrença de um pensador particular chamado Frederico Nietzsche em relação a uma entidade chamada Deus. Né? Morte de Deus, para o Nietzsche, não tem nenhuma relação com afirmação de descrença em Deus. Morte de Deus é uma expressão para designar precisamente a transformação radical pela qual passa a existência ocidental a partir justamente dessa crise, que é a crise da verdade, dos universais, no final do século XIX. Né? Para descrever essa crise, o que está em jogo é literalmente perceber o quanto ela se constitui a partir da supressão da ideia de que conhecimento envolveria alguma coisa como um se lançar para além do campo, que é o campo de constituição das nossas experiências em geral, em direção à realidade objetiva, ao ser dos objetos enquanto tais. Tá? Esse é um modelo que nasce precisamente com o platonismo da tradição, com a ideia de que conhecimento era necessariamente conhecimento do irrelacional, conhecimento daquilo que não se encontrava em meio a nenhuma experiência relacional propriamente dita. Não é?
O próprio Platão criou uma expressão para isso, que é uma expressão bastante eloquente, a expressão autocatautó. Tá? O Platão trabalha, a princípio, com uma distinção, que é a distinção entre autocatautó e catarremim, uma distinção que significa, literalmente, se nós traduzirmos ao pé da letra a expressão platônica, a distinção entre a coisa ela mesma, segundo ela mesma, e a coisa tal como ela aparece para nós. Né? O que o Platão está fazendo com essa, dicotomia é literalmente abrindo um espaço para a determinação propriamente dita da tarefa estrutural do conhecimento no interior do Ocidente. Né? O que é conhecer? Conhecer é se lançar para além das relações particulares com os fenômenos em geral, em direção ao ser que se encontra para além de toda e qualquer relação. Né? Conhecer é sempre conhecer o em si, conhecer essências, conhecer entidades eternas e imutáveis, se lançar em meio a essa tarefa que nos lança, não é? Assim, para além, justamente, da Constituição, que é a Constituição das relações com os entes, os objetos em geral. Não é? Tem um filme antigo do Billy Wilder, um filme no ar, né? Assim, um filme chama, se não me engano, A Marca da Maldade, uma coisa do gênero. Mas a história do filme é uma história bem interessante, uma história clássica do filme no ar. Né? Você tem uma loura fatal, assim, que procura um detetive particular, porque ela, na verdade, tem um marido, que é um marido terrível, que submete ela a toda uma quantidade enorme de opressões, e ela precisa se livrar dele, mas ele não concede o divórcio, porque, na verdade, ela está presa pelo filho, porque ele ameaça ela com a supressão da guarda do filho, e com isso ela convence o detetive a matar o marido, e quando ele mata o marido, na verdade, ela começa a armar por trás dos panos para que ele seja preso pelo assassinato. Né? O problema é que ela tinha feito um seguro de vida, quando ela pensa em matar o marido, e aí, bom, a partir daí acontece o que acontece nos filmes policiais em geral, né? Um detetive particular da seguradora vai atrás dela e acaba, então, descobrindo a verdade, a trama, etc. Mas tem uma cena interessante nesse filme, que é uma cena que se podia tomar como paradigma para pensar o modo do conhecimento tradicional. Né? Bom, ela é uma personagem que é uma personagem que está o tempo inteiro enredando as pessoas, produzindo ilusões sobre ela mesma. Não é? Como é que o filme se encaminha? Na cena final, eles estão dentro de um parque de diversões e o detetive vai atrás dela no parque, a perseguição acaba numa casa de espelhos, né? E ela está lá, então, parada, e tem as 1000 imagens dela. O detetive vai atirando nos espelhos, né? Então ele vai quebrando cada espelho, e quando ele atira em todos os espelhos, ele atira em todas as ilusões, e então aparece ela, finalmente, como aquela que já não tem mais nenhuma possibilidade de se esconder por detrás das suas máscaras. Né? Conhecer, para a tradição, é alguma coisa dessa ordem. É você escapar, literalmente, das ilusões e encontrar a verdade para além de toda e qualquer fenomenalidade, para além de toda e qualquer aparência. Né? Bom, exatamente isso entra em crise no final do século XIX. E entra em crise por quê? Porque vai ficando cada vez mais claro que o conhecimento é uma relação, é um tipo de relação. E como o conhecimento é um tipo de relação, você não tem como, em meio à relação, conseguir alcançar um conhecimento daquilo que se mostraria como irrelacional. Esse é o problema do universal, sabe? Esse é o problema das essências pensadas pela tradição. Como é que eu consigo, na verdade, em meio a uma relação, conhecer aquilo, apreender aquilo que se mostra para além de toda e qualquer relação, sabe? Isso não tem como fazer. Né? Como é que eu consigo, por exemplo, escapar das particularidades da linguagem? Como é que eu consigo escapar da historicidade? Do fato de que os padrões de conhecimento são completamente determinados por elementos que são elementos histórico-culturais. Como é que eu posso fazer uma coisa como essa?
sabe? Então, quanto mais o pensamento ele foi se desdobrando, mais, ao mesmo tempo, foi se tornando claro o fato de que o conhecimento, enquanto um modo de relação, não tem como saltar por sua própria sombra e alcançar aquilo que se encontra para além de toda e qualquer relação. Isso é a crise do universal. Essa crise do universal é a crise sob o domínio da qual todos nós ainda hoje nos encontramos. E nós nos encontramos ainda hoje sob o domínio dessa crise, porque ainda hoje a verdade ela se encontra completamente sob o fogo cruzado, sabe? É como se você estivesse literalmente diante de uma situação que é uma situação na qual a verdade ela está sempre colocada agora em questão. Ela está sempre, de alguma forma, sob suspeita. E ela está sempre sob suspeita por quê? Porque exatamente na medida em que você não consegue alcançar a verdade propriamente dita do que quer que seja, parece que o máximo que você tem são versões. Né? O máximo que você tem são modos particulares de lidar com as coisas em geral. Né? Tem um fragmento do Nietzsche, um fragmento póstumo do Nietzsche, muito interessante. O Nietzsche diz, contra o positivismo que afirma só fatos, eu diria, não, justamente fatos, não há, só há perspectivas. Né? Um fragmento que parece vir ao encontro a versões da verdade, a modos de posicionamento. Não, a verdade, há opiniões. Há opiniões em geral. Esse gesto, que é um gesto muito comum hoje, das pessoas o tempo inteiro acusarem o outro de estar diante de uma narrativa, não, essa é a sua narrativa, essa sua narrativa é apenas uma versão bastante vulgarizada de um problema que é um problema histórico da nossa tradição. Você está acusando o outro de estar construindo uma narrativa, mas não porque você tem a verdade propriamente dita acerca daquilo que está em questão, mas porque, no final das contas, todos pressupõem que o máximo que nós temos são narrativas. São meras narrativas sobre as coisas em geral. Mesmo o modelo de ciência que nós temos hoje é um modelo de ciência que se encontra no mesmo modo de relação com a verdade. Ou seja, é um modelo de ciência que nasce da crise propriamente dita da verdade. Se vocês olharem para o positivismo, para o positivismo característico das ciências naturais, com isso que as pessoas hoje chamam de conhecimento baseado em evidências, esse modelo de ciência é um modelo que substituiu o critério ontológico pelo critério funcional, pelo critério pragmático. Quando você tem hoje uma teoria científica, essa teoria ela não pretende descrever as coisas tal como elas propriamente são. O que você pretende num modelo que é um modelo de ciência natural hoje é controlar os desdobramentos efetivos no interior de um campo empírico demarcado. Sabe, aquela coisa que todos nós experimentamos durante a pandemia, as pessoas discutindo o tempo inteiro cloroquina e vacina, de vez em quando as pessoas chegavam e diziam: estão negando a ciência, como se, na verdade, a ciência ela operasse com a noção de verdade, propriamente. Não, a ciência ela opera com a noção de eficácia. O que você tem nesse sentido não é a vacina como a verdade propriamente dita dos processos virais e a cloroquina como uma espécie de ilusão, uma farsa. Não, o que você tem é alguma coisa que obedece aos critérios de eficácia e, nesse sentido, no interior de um campo empírico controlável, tem graus de controle e alguma coisa que não tem eficácia alguma. Mas a ciência não trabalha mais com a noção de verdade. Então, conhecimento baseado em evidência não é conhecimento verdadeiro, as últimas consequências. É um conhecimento que está em condições de antecipar fenômenos, controlar fenômenos.
descrever como as coisas podem e devem se desdobrar, não como elas necessariamente vão se desdobrar. Bom, essa é a situação da qual emerge precisamente o projeto fenomenológico inicial. Ou seja, o que caracteriza a fenomenologia é exatamente o fato de que a fenomenologia ela surge no contexto da crise da verdade. Ela surge no contexto da crise dos universais. Bom, ela surge ao mesmo tempo no momento em que parece que a única opção que nós temos é literalmente a adoção do critério de cientificidade proposto pelas ciências naturais. Se alguma coisa que caracteriza o pensamento contemporâneo em grande escala, você tem uma certa corrente de pensamento que se alinha com padrões de cientificidade oriundos das ciências naturais positivas, e você tem, ao mesmo tempo, aqueles modelos de pensamento que, de alguma forma, se encontram em uma certa confrontação com esses padrões e que, nesse sentido, são comumente acusados de misticismo, de literatura, no pior sentido da palavra, né? Assim, uma coisa assim que, quando eu estava na graduação, cansei de escutar coisas como essa, né? Isso não é ciência, isso não é filosofia, isso é literatura, né? O que é uma forma de você ser duplamente preconceituoso, né? Porque, além de você ser preconceituoso com padrões de pensamento que não são condizentes com as ciências naturais, você ainda subestima a literatura. Mas a fenomenologia emerge precisamente dessa crise. E ela emerge dessa crise tomando um caminho que é um caminho absolutamente inusitado. Absolutamente inusitado. Né? E inusitado por quê? Porque, como eu estava comentando aqui agora, né, a crise da verdade ela parece colocar em questão a própria possibilidade da filosofia. Sabe? Tem uma passagem do Aristóteles, num texto chamado De Cello, que é uma passagem bem interessante. O Aristóteles chega e diz: sem a existência de entidades eternas e imutáveis, não é possível nem gnosis, nem conhecimento teórico, nem frônesis, nem sabedoria prática. Bom, se você não tem mais a possibilidade de pensar em entidades eternas e imutáveis, então parece que nós estamos todos condenados à impossibilidade do conhecimento e da sabedoria prática. E com isso parece que a filosofia não tem outra alternativa senão fechar as portas, sabe? Parar, interromper o movimento que é o dela. Ou se submeter a outras ciências em geral, não é? É muito comum você ver pessoas que, na verdade, fazem filosofia, mas fazem filosofia sempre, de alguma forma, como se elas estivessem fazendo antropologia, como se elas estivessem fazendo ciências sociais, como se elas estivessem fazendo epistemologia, sabe? Sem nenhum demérito com relação a isso, assim, só estou constatando um fato, sabe? Mas parece que a filosofia agora ela perdeu completamente a possibilidade de se legitimar plenamente enquanto tal, e por isso ela precisa, de alguma forma, se submeter a essa nova condição que impede precisamente que ela continue erguendo a pretensão de que ela é saber rigoroso acerca da verdade. Né? Bom, diante dessa crise, então, a fenomenologia ela pega um caminho que é um caminho completamente inusitado, e completamente inusitado por quê? Bom, como eu comentei com vocês, a princípio, o modelo tradicional ele operava constantemente com a suposição que conhecimento era sempre necessariamente conhecimento do irrelacional. Então, conhecer é se lançar para além das relações em direção ao ser propriamente dito daquilo que se encontra em questão no conhecimento. Então, a verdade era sempre da ordem do irrelacional. Bom, se você não tem como escapar do fato de que o conhecimento é uma relação, é um modo de relação, se você não tem como escapar do fato de que o conhecimento se articula na linguagem e que a linguagem é repleta de elementos que são elementos particulares, elementos que são elementos histórico-culturais próprios à formação da linguagem, então parece que não há outra alternativa senão abandonar tudo e ir embora.
como é que a fenomenologia faz para suspender esse modo inicial de colocação dos problemas em geral? Né? Bom, isso que eu estava chamando de irrelacional, né? Isso que o Platão denomina como autocatautó, a coisa mesma, segundo ela mesma, e o que, na tradição, acabou recebendo a forma mais econômica do em si, né? As coisas em si, as coisas tal como elas são nelas mesmas. Isso que a tradição chamou de em si envolve precisamente a suposição de que as coisas são o que são, independentemente de toda e qualquer relação com a consciência. As coisas são o que são, independentemente de toda e qualquer relação com o ente humano, propriamente dito. Tá? Essa é a suposição segundo a qual opera toda a tradição, de alguma forma. Né? A ideia de que conhecimento tem uma relação com a apreensão da realidade objetiva, com a realidade propriamente dita dos objetos. Bom, o que a fenomenologia ela vai fazer? Ela vai questionar de maneira radical a noção mesma de realidade objetiva. Então, de onde parte o pensamento fenomenológico? Ele parte do questionamento de que conhecer implicaria conhecer as coisas tal como as coisas são, para além de toda e qualquer relação. Tá? O nome desse movimento, o termo utilizado pela fenomenologia para designar esse movimento é eporré, suspensão. Tá? Você suspende essa tendência inicial de supor que tudo aquilo que você pode conhecer, você precisa conhecer, se lançando para além do campo fenomênico, em direção ao ser que se encontra para além de todos os fenômenos em geral. Tá? Esse modelo de conhecimento é um modelo de conhecimento metafísico na sua estrutura mais básica, e metafísico, literalmente, porque ele transcende o campo de constituição dos fenômenos enquanto fenômenos. Esse é o ponto, é o modelo estrutural do conhecimento. Bom, quando você faz isso, quando você suspende o posicionamento ontológico em geral, o que acontece? Vou dar uma definição dada pelo Russell, num texto que é um texto que funciona plenamente como uma certa introdução à fenomenologia, que são as conferências de Paris. O Russell diz nas conferências de Paris, eporré é um termo para designar a inibição universal de toda e qualquer tomada de posição acerca do ser dos objetos. Isso aqui é eporré, é técnico, sabe? É dessas coisas que você anota e assim você nunca mais se preocupa com isso. O que é eporré? É inibição universal de toda e qualquer tomada de posição acerca do ser dos objetos. Tá? O que ele está dizendo com isso? Para que você pense de maneira fenomenológica, você não pode mais pretender dizer o que quer que seja sobre as coisas, pensadas as coisas como se elas possuíssem uma realidade objetiva independente, autônoma, em relação às nossas experiências em geral. Né? Então, essa é a incitação inicial da fenomenologia, isso é um traço estrutural do método fenomenológico. Você não pode dizer nem que as coisas são, nem que elas não são. Tá? A tese da fenomenologia não é de jeito nenhum que as coisas não são nada. Tá? Antes uma posição defensiva. Como eu não posso falar sobre a realidade objetiva porque eu simplesmente não tenho nenhuma experiência das realidades objetivas, eu preciso suspender completamente os juízos. Tá? Isso envolve uma série de expressões que são constitutivas do pensamento fenomenológico. Tá? Envolve, por exemplo, a suspensão de todas as teorias. Por que você precisa suspender teorias? Porque teorias são tentativas de dizer o que as coisas são. Então, teorias são tomadas de posição em relação ao ser dos objetos. Quando você constrói uma teoria, o que você está fazendo? Você está tentando dizer o que as coisas propriamente são. Se nós pensarmos numa teoria psicológica, como a psicanálise, por exemplo, a psicanálise claramente ergue uma pretensão de que ela apreende o modo de ser do funcionamento das experiências psíquicas em geral, do psiquismo em geral.
Bom, fenomenologia exige de nós que nós não construamos teorias, que nós não posicionemos objetos, ou seja, que nós não tentemos determinar o ser dos objetos, né? Então, o movimento inicial da fenomenologia é um movimento de suspensão de toda e qualquer tentativa de dizer o que as coisas são, para além das nossas experiências, né? Bom, quando você empreende esse movimento, você empreende um movimento radical de esvaziamento da consciência, de esvaziamento da subjetividade. De esvaziamento por quê? Porque todas aquelas palavras, todos aqueles conceitos com os quais nós normalmente pensamos a vida da subjetividade, eles estão completamente contaminados por teorias da subjetividade. Então, o discurso sobre faculdades, capacidades, aptidões, potencialidades, sobre propriedades, sobre determinações químico-físicas, o que for, todas essas posições precisam ser, a princípio, suspensas. Suspensas por quê? Porque todas essas determinações, elas partem precisamente da tentativa de dizer qual é a realidade objetiva do psiquismo, qual é a realidade objetiva daquilo com que nós nos encontramos numa certa relação de conhecimento. Com isso, é como se nós precisássemos dizer, então, que a fenomenologia ela é marcada por uma requisição, a princípio, de ordem fundamentalmente negativa, né? Sabe, tem alguma coisa de estranho na fenomenologia, né? Porque ao invés de ela dizer para a gente que nós precisamos nos vitaminar, que nós precisamos aprender coisas, que nós precisamos dominar conteúdos próprios, o que a fenomenologia diz para nós é que nós precisamos urgentemente nos esvaziar de tudo aquilo que produz uma espécie de mediação entre nós e as nossas experiências, né? Então, o movimento inicial é um movimento de suspensão de toda e qualquer realidade objetiva seja das coisas, seja da própria consciência, e com isso a consciência fenomenológica ela é, antes de tudo, uma consciência performática, né? A palavra em alemão para designar isso é a palavra Vollzug, performance, execução, sabe? Nós somos, literalmente, consciências performáticas, nós somos consciências executivas, tá? No sentido de que nós temos radicalmente o caráter dinâmico da realização das nossas possibilidades de ser em geral, tá? Bom, mas quando a fenomenologia ela suspende, literalmente, a noção de realidade objetiva, o que ela descobre? O que ela descobre? Ela descobre precisamente o caráter que é o caráter extático da vida da consciência, né? O que eu estou tentando evidenciar com essa noção de caráter extático, né? Nós tendemos, na nossa tradição, a pensar que as coisas são e a identificar o conhecimento com aquele conjunto de capacidades que torna possível a apreensão, que é a apreensão do ser dos objetos em geral. Isso tem uma relação que é uma relação com o modelo bíblico, sabe? O modelo que é o modelo das criaturas e da criatura especial, né? A criatura dotada de razão, que é capaz de, por meio das suas capacidades ímpares, aceder ao ser de tudo aquilo que é, né? Por mais que a Bíblia não tenha criado esse modelo, né? Esse modelo é um instituto grego, né? Ele é um instituto, um modelo que é o modelo do conhecimento grego, né? A relação entre nous e o sia, entre conhecimento e entidade, né? Bom, mas você tem literalmente uma supressão dessa ideia, que é a ideia de que nós constituímos as nossas experiências, de que nós somos responsáveis pela elaboração das nossas experiências. Como, na verdade, o movimento inicial da fenomenologia é um movimento de esvaziamento da subjetividade, a subjetividade agora
ela está completamente marcada por esse movimento de saída de si e pelo encontro propriamente dito com os objetos, né? É uma expressão que o Heidegger utiliza muito em vários textos assim, da década de 1920, não é? A fase inicial do pensamento heideggeriano. Heidegger diz: eu nunca estou primeiro dentro, para depois, por meio de uma ponte, chegar ao fora, mas eu já estou sempre fora, né? O Sartre, com a capacidade ímpar, né, assim, que o destino lhe concedeu de criar imagens, né? Ele, numa passagem do Serenade, ele diz: se a consciência tentasse entrar nela mesma, o que ela não consegue, ela seria imediatamente expulsa de si. Né? O que ele está fazendo, na verdade, é apenas criando uma imagem para descrever aquilo que constitui radicalmente o caráter originário do pensamento fenomenológico. Né? Eu nunca estou primeiro dentro, para depois, por meio de uma ponte, de uma faculdade, por meio da sensibilidade, por meio da imaginação, encontrar os objetos fora, mas eu já estou sempre fora junto aos objetos, porque a essência da consciência é extase. A essência da consciência é esse movimento de saída de si, é esse movimento de ser para fora. E quando a fenomenologia acentua isso, ela descobre a noção de intencionalidade, né? Que é a noção central assim, do pensamento fenomenológico. Eu brinco sempre com as pessoas, né? Assim, todo mundo que já estudou filosofia já teve professor ruim de filosofia, e muitas vezes professores ruins de filosofia, eles são ruins porque eles vão dar aula daquilo que eles não sabem, né? Então o sujeito ele é obrigado a dar aula de fenomenologia, ele vai lá assim, num manual, e aí ele procura ler um pouquinho sobre Russell para ele dar aula, e aí ele descobre lá que intencionalidade é um termo para designar o fato de que toda consciência é consciência de. Ah, isso é maravilhoso. Opa, descobri agora o que é intencionalidade, agora eu já sei, já posso ensinar para as pessoas o que é intencionalidade, toda consciência é consciência de. Né? O próprio Russell, ele, vez por outra, ele diz isso, sabe? Mas essa formulação, nela mesma, ela é uma platitude, ela é uma formulação completamente vazia, abstrata, que não diz nada sobre a fenomenologia. Porque uma pessoa desavisada poderia imaginar que a intencionalidade era um termo para designar o fato de que não há consciência sem objetos. Mas nenhum pensador moderno, nem Descartes, nem Spinoza, nem Hegel, nem Schelling, nem Fichte, nenhum desses pensadores, nem Kant, jamais imaginou que seria possível consciência sem objetos. A questão da fenomenologia não é dizer que não é possível consciência sem objetos, é dizer por que não é possível consciência sem objetos. Porque quando a consciência ela se dá, ela é imediatamente projetada para junto do campo de realização dos objetos. Então, toda consciência é consciência de objetos, porque a consciência vive junto aos objetos. Mas isso envolve alguma coisa que é completamente particular, não é? Isso envolve precisamente a percepção de que as nossas experiências, elas não são elaborações internas de coisas externas que nos afetam. Mas as nossas experiências se constituem no lugar onde as experiências se dão. Tá? Vou, só para dar um exemplo para vocês, comparar o modelo de subjetividade moderno com o modelo de subjetividade fenomenológico, russeliano. Tá? No interior da filosofia moderna, você tem literalmente a ideia de um sujeito autárquico e autônomo que se relaciona com os objetos por meio de representações e juízos. Né? Então, assim, vamos pensar uma experiência humana comum, o medo. Né? Se você olhar a partir desse modelo, você pensaria que temer seria algo da ordem da identificação de propriedades que tornariam algo temível, a instituição de uma dinâmica de juízo, de julgamento, a partir da representação do que é temível, e aí, então, de maneira autárquica e autônoma, dizer, é melhor temer. E aí, então, eu temo. Né? Bom, mas se fosse assim,
você precisaria temer única e exclusivamente coisas que fossem ferozes, venenosas, vorazes, selvagens, incontroláveis, assim, destrutivas, dizimadoras, colossais, o que for, né? Mas, se você olha para as experiências humanas, é óbvio, é evidente que as pessoas não temem simplesmente as coisas que têm propriedades, que são propriedades que tornariam as coisas temíveis. Não é? Vou usar um exemplo meu. Não é? Eu moro dentro da mata, no maciço da Tijuca, aqui no Jardim Botânico, e aqui tem muita mariposa. Né? Quando eu vim morar aqui, cara, eu tinha um certo medo de insetos voadores. Né? Então, assim, bruxa era um negócio assim que me deixava um pouco agoniado. Né? Cara, mas quando você começa a lidar com a bruxa, né, você percebe que é o bicho mais frágil do universo. A asa da mariposa, ela é literalmente de fuligem, sabe? Então você faz assim para afastar a mariposa e se bater na asa dela, o simples fato de encostar na asa da mariposa faz com que ela se desfaça. É um bicho absolutamente frágil. Ele não tem como produzir nenhum mal em ninguém, sabe? É um bichinho absolutamente inofensivo. Mas você pode ter uma pessoa que tenha pânico de mariposa. Por que isso acontece? Porque temer não é identificar propriedades que são condizentes com a representação do que é o temível, e aí, então, por meio dessa identificação, julgar e temer. Mas temer é ato intencional. O que significa dizer que temer é ato intencional? Significa dizer que quando eu temo, eu, de maneira abrupta e imediata, sou projetado para junto da experiência do temer, do temido. Temer é estar diante de algo atemorizante. Como, na verdade, a relação é intencional, o atemorizante não precisa ter propriedades específicas. Ele pode ser completamente inofensivo. Então, você pode não temer uma naja, você pode não temer mergulhar numa baía de tubarões, e você pode temer uma mariposa. Né? Você pode temer um quarto escuro. Né? Você pode temer uma lagartixa. Né? Que para mim também é uma coisa meio inexplicável como é que as pessoas temem lagartixas. Né? Sabe, temer é ato intencional. Né? O que a fenomenologia está fazendo ao mesmo tempo, e aqui entra em cena a ideia do resgate da verdade das nossas experiências, é uma coisa absolutamente inusitada. Né? E por que inusitada? Quando nós experimentamos as coisas, né, e quando nós experimentamos a partir, literalmente, desse encontro radical com a experiência, o que nós experimentamos foi o que nós experimentamos. Né? Se você não tem mais como comparar as suas experiências com nenhuma realidade objetiva, então a verdade das suas experiências não pode ser questionada no caráter, que é o caráter propriamente dito das experiências. Né? Imagina que você temeu alguma coisa. Você pode questionar se havia razões efetivas para você temer. Mas se você tiver temido, é incontornável dizer que o temer se deu. E, nesse sentido, que a experiência que você teve foi a experiência de temer. Né? E, com isso, se eu me restringo à experiência, eu radicalmente descrevo as estruturas constitutivas da experiência na verdade do que eu experimentei. Tem um psiquiatra famoso, francês, chamado Eugène Minkowski, né? É um desses franceses assim, de ascendência russa. Né? E o Minkowski tem um livro chamado Le Temps Vécu, o tempo vivido. E qual é a questão do Minkowski? É acentuar precisamente como é que se dão as estruturas de temporalização do tempo na dinâmica da vivência do tempo. Você não está pensando o tempo como se o tempo fosse algo dotado de propriedades que você pode alcançar. Eu tenho assim o hábito hoje assim de ver muito programa de cosmologia, sabe? Eu gosto bastante de cosmologia. Né?
E assim, de 2 a 2 segundos você se depara com uns programas de cosmologia que tem o seguinte título: O tempo é uma ilusão. Né? É uma coisa assim muito engraçada, né, cara? Porque você sabe, físicos, cosmólogos, são pessoas extremamente inteligentes, mas isso não os protege assim, de trabalharem com uma série de preconceitos oriundos de uma certa tradição. Né? Esse é um preconceito. O preconceito de supor que o tempo é literalmente uma criação humana, ou que o tempo é ilusório, porque, na verdade, dependendo da velocidade, você não tem mais estruturas temporais fixas e coisas afins. Né? Uma coisa assim que eu sempre conto para as pessoas. Né? As pessoas acham que o Einstein ele revolucionou completamente as concepções de tempo. Né? Mas, na verdade, o Einstein ele não altera nada na compreensão do tempo como medição. Ele altera os modos como se mede o tempo e os supostos em relação à medição, mas ele não coloca em jogo minimamente a ideia de que tempo é medição. E, bom, se você conhece um pouco a tradição, você descobre que o Aristóteles, no livro Beta da Física, pergunta para si mesmo: o tempo está entre as coisas que são ou entre as coisas que não são? E o Aristóteles responde: entre as coisas que não são. O tempo não é uma coisa que você vai encontrar na rua, né? Você não encontra o tempo assim, atravessando o sinal. Mas então, o Aristóteles pergunta: se ele está entre as coisas que não são, do que o tempo é tempo? O Aristóteles diz: tempo é marca do movimento segundo anterioridade e posterioridade. É número do movimento. A definição aristotélica institui literalmente a relação entre tempo e medição. Bom, mas voltando aqui, isso não é propriamente a minha questão. Tempo vivido é outra coisa. Tempo vivido é outra coisa. Tempo vivido diz respeito a como é que nós experimentamos tempo. Como é que se dá a dinâmica de temporalização da temporalidade? Bom, o que a fenomenologia vai mostrar, nesse sentido, é que se você suspender toda e qualquer tentativa de dizer o que as coisas são, né, na sua realidade objetiva, e se você se circunscrever única e exclusivamente a acompanhar como as coisas se dão em meio às relações intencionais com as coisas, vamos lá, relações intencionais são relações não invasivas. E por que relações não invasivas? Porque eu suspendi a noção de realidade objetiva. E, nesse sentido, eu não sou mais um sujeito que constitui os objetos. Eu não sou mais alguém que está produzindo teorias, concepções, que está propondo para as pessoas modelos, que são modelos de apreensão. Eu estou única e exclusivamente me colocando nesse lugar, que é o lugar para o qual a experiência se dá. E estou me restringindo a acompanhar aquilo que a experiência me mostrou. Né? O Merleau-Ponty tem uma passagem do Fenomenologia da Percepção, passagem longa, sobre membro fantasma, e o que o Merleau-Ponty procura fazer é literalmente tentar descrever o que acontece quando alguém tem a experiência do membro fantasma. Né? Por que, na verdade, alguém tem a experiência do membro fantasma? E ele mostra como é que as teorias sensualistas e intelectualistas elas são insuficientes. Insuficientes para dar conta da experiência que alguém tem. Sabe, fenomenologia é fundamentalmente isso. Se eu me magoar, eu posso discutir se havia razões efetivas para me magoar. Eu posso discutir se eu preciso continuar magoado. Eu posso discutir se a pessoa teve intenção ou não de fazer o que ela diz que não teve intenção de fazer. Mas eu não posso me desmagoar. Sabe? Então, a experiência que eu tenho, a experiência que eu tive, se impõe a mim na verdade da experiência. Porque eu não comparo mais, no interior do pensamento fenomenológico, as experiências com o que quer que seja. Eu não comparo mais as experiências com alguma coisa que se encontra para além das experiências. Nesse sentido, a fenomenologia ela é um convite a que nós retornemos ao lugar onde as nossas experiências se constituem. Esse movimento de retorno é o que ela chama de retorno às coisas mesmas. Porque o que nós temos, as últimas consequências, são as nossas experiências. Não no sentido de que nós estamos constantemente manipulando as nossas experiências, elaborando aquilo que está acontecendo com a gente, criando narrativas, sabe? Eu estava outro dia no lançamento de um livro de uma amiga, olhei para o lado assim e tinha um livro
como construir narrativas alternativas sobre o passado. É uma coisa engraçada você olhar para uma coisa como essa, né? Por um livro que te ensina assim, a produzir um passado melhor, né? Por quê? Porque isso é uma desconsideração radical de que as coisas elas não se amoldam nas nossas narrativas, nas nossas tentativas de lidar com as coisas em geral. Ao contrário, né? As nossas narrativas têm bases fenomênicas, fenomenológicas em geral. Bom, o que a fenomenologia faz nesse sentido é trazer cada um de nós de volta para um tipo de verdade que se institui nas nossas relações. Então, ela abandona o modelo irrelacional, o modelo do conhecimento irrelacional, que pretendia conhecer as coisas tal como elas são nelas mesmas, e ela se reduz ao acompanhamento não invasivo do que se institui nas relações a partir da descrição das estruturas de fenomenologização das relações. Eu vou mostrar, assim, por exemplo, como é que o Heidegger faz isso com o temor, no parágrafo 29, no parágrafo 30 de Ser e Tempo. Né? O que ele faz lá? Ele diz, temer é temer ante algo potencialmente danoso. Então, temor é sempre temor ante algo potencialmente danoso. Como o temer envolve necessariamente a potencialidade do dano, o temido não pode estar nem muito longe, nem muito próximo. Se ele estiver muito longe, você não teme. E por que você não teme? Porque ele não pode produzir dano. Então, ninguém temeria um peixe-pedra mergulhando nas praias de Copacabana, porque não tem peixe-pedra em Copacabana. Bom, mas se, na verdade, isso que é potencialmente danoso se aproxima demais de você, você tem uma modulação no temor e o temor vira terror. Se você tem o dano certo, não é mais temor, é terror. É interessante, né? Eu fiz a revisão, que é a revisão de um texto de uma amiga, né, que acabou de ser publicado na editora, que é a editora com a qual eu trabalho, a Via Verita, chama Espirais do Medo. E no Espirais do Medo, a autora, a Maria Cristina Franco Ferraz, ela comenta um texto do Edgar Allan Poe que se chama Maelstrom. Né? Maelstrom é um escolho, é uma baía próxima da costa da Inglaterra, que é famoso pelo naufrágio de navios. Né? Em situações tempestuosas, o que acabava acontecendo é que se formava uma espécie de redemoinho e os navios eram tragados para dentro desse redemoinho e se você entrava ali, não tinha mais o que fazer. Né? Então, lá, temor, né? Você está se aproximando do Maelstrom, o que acontece? Você vai sendo tragado por ele. Bom, enquanto você não está dentro, você tem temor. Posso morrer. Quando você está dentro e não tem mais escapatória, você tem uma modulação de temor em terror. Só que, na verdade, o personagem do Allan Poe, como ele sabe que vai morrer, é como se ele, por um segundo, ele tivesse uma experiência de deslumbramento, sabe? Uma experiência que é uma experiência de sublime. Né? Porque é tão gigantesco o redemoinho, é tão poderoso, tão imenso, que, diante da morte iminente, ele modula o temor. Ele modula? Não. Se dá uma modulação, temor é temor ante algo potencialmente danoso. Por isso, o que eu temo não pode estar muito distante, não pode estar muito próximo. Mas, se estiver muito próximo, você pode ter uma modulação do terror em encanto, em encantamento. Isso é constitutivo das experiências humanas, gente. Sabe? Eu leio isso no Allan Poe e compreendo o que o Allan Poe está dizendo, porque eu posso imaginar o que é estar diante de uma onda gigantesca e, diante da iminência da morte, ter um encanto com a força, com a potência absoluta da natureza. Bom, o conto é interessante porque, na verdade, nós só sabemos dessa modulação porque o cara sobreviveu
ao naufrágio, né? Assim, quando ele está dentro, quando o navio entra no redemoinho, o navio é completamente esmagado pelo redemoinho e a prancha, que é a prancha do convés, joga ele para fora do moinho e por uma dessas obras do acaso ele acaba sobrevivendo e nós, por conta disso, somos brindados com a possibilidade de compreender fenomenologicamente uma mudança na estrutura da experiência. Né? Heidegger diz mais, quem teme, teme sempre por algo. Pelo que eu temo? Eu temo pela minha fragilidade ôntica, pelo dano que a coisa pode produzir em mim. Temor tem uma relação com morte, porque temor tem uma relação com a fragilidade, que é a fragilidade do corpo, com uma sensação que é uma sensação de que essa fragilidade podia ser controlada. Né? O corpo, o medo nos torna mais espertos, né? Nos torna mais argutos. Né? Tem um conto de literatura infantil alemã que é bem interessante, assim, que conta a história de um sujeito que é tão burro, mas tão burro que ele não teme. E aí o que o pai faz? O pai manda ele para o mundo para ele, sofrer uns reveses e, com isso, aprender a temer. Mas é isso, né? Temer é sempre alguma coisa boa, né? O temor é um bom conselheiro, né? O medo é um bom conselheiro. Bom, a questão da fenomenologia, então, é resgatar as nossas experiências, e a fenomenologia ela vai fazer isso constantemente, vai descrever como é que as nossas experiências se dão. Com isso, vai surgir um modelo, que é um modelo de compreensão da essência da vida da consciência, e nesse modelo, o que você tem não é, por um lado, uma consciência empírica e uma consciência fenomenológica, mas o que a fenomenologia vai dizer é que todas as nossas determinações são as últimas consequências fenomenológicas. Nós somos seres fenomenológicos. Nós somos seres radicalmente fenomenológicos. Então, as relações intencionais estão na base de constituição de todas as nossas possibilidades de ser em geral. Né? Esse movimento ele faz com que surja um modelo que é um modelo de subjetividade, que é um modelo de subjetividade pensada a partir da síntese de experiências, de vivências em fluxo. Né? Nós não somos coisas dotadas de propriedades, nós somos sínteses de nossas vivências em geral, em fluxo. Né? Isso é bem interessante se nós voltarmos, então, para a literatura, e com isso eu vou meio que me encaminhando para o final, né? Para que haja um pouquinho de tempo para a gente conversar. Né? Eu acho que isso vai ao encontro de um certo modelo de narrador. Né? Eu escrevi um livro em 2023, o livro chama Existência e Transitoriedade, que é um livro sobre filosofia da psiquiatria, filosofia da psicologia, mas que, de alguma forma, apresenta boa parte das minhas experiências com fenomenologia em geral. E nesse texto tem um subcapítulo que se chama Narradores da Condição Contemporânea. Né? E eu trato lá de dois narradores que me parecem muito paradigmáticos do pensamento fenomenológico. Um é o narrador dos Buddenbrooks, do Thomas Mann, e o outro é o narrador do Castelo, do Kafka. Os dois são narradores bastante interessantes, né? Mas eu ainda acho que o narrador dos Buddenbrooks ele tem algo de ainda mais cativante. Né? O título dos Buddenbrooks o subtítulo dos Buddenbrooks é História do Declínio de uma Família. Né? Então, quando você abre a primeira página dos Buddenbrooks, você sabe que em algum momento você vai se confrontar com o declínio de uma família. Né? O Thomas Mann está te avisando. Ele está te avisando disso, ele não tá te enganando, ele está dizendo, em alguma hora essa família vai declinar. Né? Mas o interessante do narrador dos Buddenbrooks é que ele literalmente funciona como uma câmera, sabe? Que vai acompanhando a vida dos personagens sem jamais interferir na constituição da vida desses personagens. Então, ele não toma partido, sabe? Ele não interfere. É como se ele se alegrasse e como se ele se entristecesse à medida que a vida fosse se constituindo, sabe? No meu exemplar, em alemão,
um exemplar assim que eu comprei há muitos anos atrás, assim, numa livraria, né? Tem ao final uma crônica do Rilke sobre os Buddenbrooks. E o Rilke, ele escreve exatamente o que eu tinha visto nos Buddenbrooks. Ele diz que o que comove demais no texto é justamente o fato de o narrador jamais tomar partido, sabe? Então tem personagens maravilhosos ali. Tem personagens terríveis, terríveis, personagens absurdos, abjetos, sabe? Mas por mais que seja assim, o narrador, ele não carrega nas tintas, sabe? E com isso ele mostra a vida se fazendo. E isso comove de um jeito que é um jeito descomunal, sabe? Se você olhar, por exemplo, para um narrador como o narrador assim, do Madame Bovary, do Flaubert, né? Sabe que Flaubert é um doente do fígado, sabe? É um sujeito de mal com a vida, ele tá assim, tá azedo para tudo. Não tem um personagem bom, não tem um personagem legal, a vida é repleta de gente estúpida, idiota, assim, completamente desprezível, né? O Charles Bovary é péssimo, é assim, a figura mais medíocre, a mais abominável, mas a mulher dele é pior, sabe? A Emma Bovary é pior. O Conde, com quem ela tem um caso, é um absurdo. É o cúmulo da futilidade, da ausência de compromisso. É um personagem tétrico, sabe? Tétrico. O narrador dos Buddenbrooks, ele não tem nenhuma ingerência naquele mundo, sabe? Então é como se você imaginativamente abrisse o espaço para a imaginação, para o imaginado se constituir. E como se você simplesmente acompanhasse esse campo na sua autoconstituição. Sabe? O conceito fenomenológico mais importante é o conceito de autodação. Sabe? Na fenomenologia, as coisas se dão tal como elas são. Não porque eu conheço as coisas tal como elas se mostram para além de toda e qualquer aparência, mas porque eu não opero mais com a distância entre mim e as minhas experiências. Eu sou as minhas experiências. Eu sou radicalmente o que eu experimento. Eu sou o modo do encontro com essas experiências. Esse é o traço fundamental. Esse que você encontra no narrador como o narrador do Buddenbrooks. O narrador do Kafka, por outro lado, também é um narrador interessante, né? Um narrador mais parecido com o narrador do Peter Handke, né? Assim, que é um autor contemporâneo que eu gosto bastante, né? Porque é um narrador em primeira pessoa, né? Se você pensar o que caracteriza o K do Castelo, né? Ele, na verdade, ele é um agrimensor que foi contratado para trabalhar no castelo, ele chega lá e, de repente, não deixa ele trabalhar, né? Então, assim, ele saiu do conforto do seu lar e foi parar num lugar que ele não conhece, numa realidade que para ele é ultra enigmática, e ele está ali perdido no meio daquela situação. Ele está vendido. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Você que está lendo também não sabe, porque é ele que está te contando, né? Então, assim, você tem literalmente uma narrativa que é repleta de sombras. E repleta de sombras por quê? Porque as experiências humanas são repletas de sombras, né? E esse é o peculiar, né? O quanto essas experiências nos tocam, exatamente porque elas são da verdade das experiências humanas em geral, não é? Daquilo que maximamente nos constitui, não é? Dito de outro modo, o que a fenomenologia faz é mostrar que a verdade não se encontra para além das nossas experiências, mas que a verdade se encontra na origem das nossas experiências, né? E com isso, todo o trabalho, todo exercício é um retorno, é uma tentativa de retornar a esse lugar onde as experiências se constituem. Quanto mais nós conseguimos fazer isso, tanto mais a verdade vem à tona no seu teor, na sua marca fenomenológica fundamental. Era isso, né, gente? Acho que foi isso, né? Foi isso, né? Se alguém tiver perguntas, estou aqui. Excelente, professor. Eu realmente fiquei aqui pensando algumas questões, mas eu vou abrir aqui para os convidados
Tem uma colocação aqui da Catarina. Depois, Marcos, você quer fazer alguma colocação? Laura, levantem as mãos aí, depois eu posso falar também. A Catarina diz o seguinte, professor, mas como o terror se torna algo positivo, se é que eu entendi ou poderia dizer? Na verdade, assim, não é que o terror ele é algo positivo, mas o terror é uma experiência possível, não é? É uma experiência humana possível. O que a fenomenologia procura mostrar? Ela procura mostrar quais são os elementos de fenomenologização próprios às nossas experiências em geral. Ela não tá valorando o terror, ou o temor, ou o deslumbramento, o encantamento, ou a mágoa, ou a percepção, ou a lembrança, ou a imaginação. Ela está literalmente tentando acompanhar o que determina cada uma dessas experiências. Né? Vou dar um exemplo, que é um exemplo que não tem nada a ver com temor. Né? Imaginação. Né? Você vai ao teatro, por exemplo, e os atores estão lá. Né? Estão lá em carne e osso, na tua frente. Né? Por que, na verdade, aquele espaço, que é o espaço da atuação, é um espaço imaginativo? Por quê? Como é que nós podemos ter essa distinção, que é a distinção entre imaginação literária, imaginação cinematográfica, imaginação teatral? No teatro, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que vira para você e diz assim: esse chapéu era de vovó. Vovó não conseguia sair de casa sem esse chapéu. Mas você olha e não tem chapéu nenhum lá. No teatro, você compra o chapéu que não está ali, sabe? Você literalmente compra. No cinema, se alguém faz isso, não funciona de jeito nenhum. No cinema, se alguém disser que um chapéu pertenceu ao vovó, o chapéu tem que estar lá, sabe? Por quê? Porque imaginação cinematográfica é diferente de imaginação teatral. Bom, mas isso significa dizer, então, que você tem consciência de contraste. Consciência de contraste entre formas imaginativas. Mas isso significa dizer que o fenômeno imaginação, fantasia, é um fenômeno complexo, que envolve possibilidades diversas. Por que você tem imaginação se a pessoa está na tua frente? Por quê? Como assim imaginação? A pessoa está ali. Né? O que torna a experiência teatral uma experiência imaginativa? Né? Você tem literatura autobiográfica. Né? Tem um cara que ficou meio famoso, o Knausgaard. Assim, é um autor norueguês. Né? Karl Ove Knausgaard. Ele escreveu um livro, 6 volumes. É um livro que tem um título assim meio indigesto, né, cara? Porque o livro chama Minha Luta, né? A tradução alemã para esse livro é um problema, né? Mein Kampf, né? Caracas, né? Mas o livro chama Minha Luta. É um livro autobiográfico. Né? Cara, não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe literatura autobiográfica. Como se, na verdade, o cara estivesse literalmente escrevendo alguma coisa que não tem, não tem base ficcional. Aquilo é ficção. Aquilo é ficção. Tudo ali é ficção. Tudo ali é ficcional. Porque pouco importa quais são as bases daquilo que você está narrando. Você está narrando. Né? Uma vez o Zé Wilker disse uma coisa sobre o BBB. Né? Bom, eu preciso confessar, eu nunca vi BBB algum. Nem o primeiro. Né? Mas vai lá. Mas ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, botou a câmera, vira ficção. Botou a câmera, vira ficção. Pouco importa se o cara está ali, sabendo que ele está sendo olhado como aquela pessoa específica. Botou uma câmera, ele está encenando. Ele está encenando, ele sabe que está sendo filmado. Sabe? Mas isso significa dizer, então, que tem uma diferença entre viver a sua vida e encenar a sua vida. Se tem a diferença, é porque tem a diferença da experiência. Se tem a diferença da experiência, tem que ter consciência de contraste.
Se você perder a consciência de contraste, você perde completamente a possibilidade de diferenciar. Né? Eu caracteriza, por exemplo, um surto psicótico e uma mediunidade. Por que o médium ele não vai ser internado? Hã? Por que ele não é internado quando ele vê uma entidade? Porque ele tem consciência de contraste. Ele continua operando com a distinção, que é a distinção entre entidades percebidas e aquilo que, de alguma forma, aparece para ele no espaço que é o espaço da experiência mediúnica. Se ele perder a distinção, não tem distinção entre mediunidade e surto. Né? Simples assim. Né? Muito bom. A fenomenologia, nesse sentido, é uma tentativa de pensar o caráter de cada uma das nossas experiências em geral. Marcos, você quer fazer alguma colocação? Uma pergunta, uma reflexão? Laura levantou a mão. Laura, eu só vou pedir para serem breves. Marcos, pode falar, depois passo a palavra para Laura. Olá, boa noite a todos, boa noite, professor Marco. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecemos a vossa brilhante manifestação sobre todos os pontos que trouxe para a nossa reflexão. Novamente, mais um evento de sucesso, trazendo todas essas indagações para a Comissão de Filosofia do Direito e Literatura da OAB. Não propriamente uma colocação, mas eu queria saber o seguinte: o professor Marco ainda está como presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia? Não. Faz tempo que não, mas esse currículo está meio desatualizado, assim. Né? Você vê que assim que os livros que estavam lá eram os livros de 2006, né? Assim, bom, tem gente que nunca escreve mais nada depois que escreve algumas coisas, né? Mas eu escrevi bastante depois de 2006. Então já não está mais como presidente. Não. Faz tempo certo, que não. Porque todo esse tema, então, traz diretamente de toda essa experiência que viveste, então, dentro da sociedade. Porque toda essa experiência, não é, presidente Elaine? Na verdade, trabalhar a fenomenologia dá um nó na cabeça da gente, né? Então, agradecemos realmente toda a exposição aqui, mas eu acho que ainda continuo com um nó, vou precisar ler um pouco mais. Na verdade, assim, eu acho que a fenomenologia responderia a esse nó dizendo que ele é muito mais provocado pelo fato assim, de que nós operamos tradicionalmente com uma forma de compreensão absolutamente torta das coisas, né? Vou contar uma história assim, engraçada que aconteceu uma vez, né? Eu estava com minha mulher uma vez numa loja, né? E ela foi vestir, foi colocar um vestido, né? Assim, estava pensando em comprar, e ela saiu e perguntou para mim assim: como é que tá esse vestido? E eu virei para ela e disse assim: porra, tem muito botão nesse vestido, né? Porque o vestido tinha realmente uma coisa meio esquisita, sabe? Ele era cheio de botão por tudo que é lado. Então tinha botão na manga, botão na outra manga, botão aqui, botão no bolso, botão. Era botão para tudo que é lado, né? E ela ficou assim, meio com raiva de eu ter dito que tinha muito botão, né? Assim, acho que ela tinha tido uma certa simpatia pelo vestido, ela foi indo embora. Mas aí ela percebe que minha filha estava chegando, minha filha mais nova estava chegando, né? E ela, então, tomou coragem, voltou e perguntou para minha filha: Giovana, o que você acha desse vestido? E aí a Giovana virou para ela, sem ter me escutado, e disse: tem muito botão, né, mãe? Sim, tem muito botão. Sabe, para as pessoas em geral, eu digo algo porque eu acho que algo é assim. Mas isso é absurdo. É porque algo é assim que eu acho que algo é assim. O Sartre tem uma expressão ótima num texto sobre Russell, que ele diz: com Russell nós nos libertamos da ideia completamente esdrúxula de que alguém é chato porque eu acho que ele é chato. Não, é porque ele é chato que eu acho que ele é chato. Isso aqui normalmente causa nas pessoas uma certa
tendência de cair em erro, né? Porque pareceria, então, que você estaria dizendo que o cara seria chato. Né? Isso é uma tese ontológica, né? Assim, realidade. Então, ele realmente é chato. Não, eu estou dizendo que a minha experiência é essa. E eu não posso negar a experiência. Porque quando eu tenho a experiência, o que se dá é exatamente o que se dá na experiência. Né? Então, se você estiver diante de um chato, você vai querer ir embora, ele não vai te deixar. Você vai tentar, de alguma forma, escapar de tudo que é jeito, interromper, você quer ir embora, não faz, não dá. Sabe? Você vai ter uma sensação de enfado, você vai ter uma sensação de uma conversa insípida. Isso é da experiência de estar com um chato. É isso que o Sartre está dizendo. Sabe? A fenomenologia, de alguma forma, ela convida cada um de nós a acreditar uma vez mais nas experiências em geral, acreditar naquilo que nós experimentamos. Né? Estar com um chato é sempre um terror, professor Marco. É sempre um terror, claro. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Laura, muito eu te passo a palavra. Eu só peço para ser breve. A Aline também queria falar, mas como a Aline também é anfitriã, Aline, aí eu estou aqui modulando, né? Você está mutada, Laura, ou então não sei o que aconteceu, mas eu não estou escutando. Você se aproximou e agora deu um... se aproxima um pouquinho para ver. Não. Tá, tenta escrever. Professor, depois eu passo a palavra para a Aline. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu achei muito, muito interessante a sua exposição e uma forma muito didática para falar um tema tão complexo, assim. Eu fico muito feliz de ter tido essa experiência, né? Então, assim, fenomenológica. Então, isso vai ser um contraste para outras questões que venham surgir, né? Enfim. Aí você falou a questão do tempo, né? E isso me chamou muita atenção. Eu não sei se tem alguma relação, mas me veio Sêneca na cabeça, né, quando fala que sobre a brevidade da vida, né, essa ideia do tempo e esse tempo experimentado, né, porque esse tempo, quando a gente sai de dentro, porque eu percebi que esse movimento é o contrário, né? No geral, a filosofia a gente está sempre emergindo para dentro, né, de dentro para fora. E a fenomenologia é de fora para dentro. A coisa já existe lá, né? Ela sempre existiu, e você vai ter essa oportunidade de ter esse encontro, né? Ou seja, vai vivenciar essa experiência. A partir dessa experiência, algo que já existe passa a ser a verdade, né? Que você experimenta. Sim. E aí essa questão do tempo me chamou a atenção justamente por isso, né? Porque nós somos, aí quando você falou esse eporré, né? Essa ideia da suspensão, ou seja, você sai esvaziado mesmo, né? Então, vai com o teu HD zerado e vai experimentando, e a partir disso você ganha repertório. É mais ou menos isso que me veio à cabeça. A coisa do tempo é uma coisa peculiar, não é? Assim, vou te dar o exemplo que é o exemplo mais importante para compreender o que está em jogo, assim, para a fenomenologia com a noção de temporalidade, não é? É que, assim, um dos problemas com os quais um pensador como Russell lida é justamente o problema de como é que acontece de eu só ver faces de objetos, mas, apesar disso, nunca precisar compor faces para chegar a um objeto, sabe? Um exemplo que você encontra em vários fenomenólogos, no Russell, no Heidegger, no Sartre, no Merleau-Ponty, né? Eles afirmam sempre que eu nunca vejo onda visual, assim, que a partir de um processo abstrativo eu transformo em camisa, em prédio, em onda do mar, sabe? Mas você já sempre vê onda do mar, você já sempre vê camisa, você já sempre vê, vê prédio, né? Então, por mais que, por exemplo, você tem um livro, né? Quem vê a parte da frente não vê a parte de trás, não vê a parte de dentro, não vê a parte de cima, não vê a parte de baixo, não vê o que tem dentro, sabe? Mas que coisa estranha, não é? Por mais que seja assim, eu não preciso esperar pela experiência de todas essas faces para que eu tenha um livro, por exemplo. Né? Qual é o segredo disso? Russell vai dizer, a nossa percepção ela é caracterizada pelo fato de que ela sempre percebe retendo o que ela percebeu
e projetando protensionalmente, protenção é um termo técnico na fenomenologia, para descrever esse movimento, que é o movimento de se lançar para frente. Né? Então, eu sempre percebo retendo, eu sempre percebo projetando protensionalmente expectativas. Mas isso não acontece de maneira episódica, sabe? Eu estou na minha escrivaninha, no meu escritório. Mas, por mais que ela seja minha escrivaninha, eu nunca fico assim, caramba, essa escrivaninha que eu comprei há 8 anos atrás, e que está aqui desde então, é a escrivaninha que estava aqui ontem, e anteontem, e na semana passada, e há um mês atrás. Você não se lembra o tempo todo do que você percebeu. Mas você vê o percebido retendo o que você percebeu e projetando protensionalmente o que você vai perceber. Isso significa dizer que a nossa percepção ela se movimenta como uma sanfona. Uma sanfona que vai para trás, para o passado, e para frente, para o futuro. E, nesse sentido, a percepção ela se constitui temporalmente. E o tempo vivido desse modo não é simplesmente o tempo tal como eu experimento, sabe? Aquela coisa de tempo de consciência, sabe? Se você está numa relação amorosa maravilhosa, uma noite infinita, você fica 1 segundo com ela, você fica 3 horas com a pessoa, parece que passou 1 segundo. Você está com um filme do Woody Allen antigo, engraçado assim, que ele está numa prisão e a solitária era com um vendedor de seguros, sabe? O cara ficava lá dias, não, na pólice aqui você pode ver claramente que você tem tais e tais características, mas você pode ganhar, né? Sabe, a coisa do Woody Allen, né? Assim, a fase mais pastelona do Woody Allen. Não é esse tipo de tempo de consciência, sabe? Não é tempo no sentido de como é que eu experimento o tempo, como breve ou como longo, mas o fato de que a minha percepção ela acontece de maneira temporal. Vou te dar um exemplo de um livro que eu acabei de traduzir, chama A Mente Fenomenológica. Né? Os autores, o Zahav e o Gallagher, são dois, um dinamarquês e um americano. Eles dão um exemplo, que é um exemplo muito legal. Assim. Imagina que você estacionou o seu carro na frente do seu prédio. Né? E aí você fechou o carro e subiu. Quando você vai para a varanda do teu prédio, imagina que você fumasse, aí você vai para a varanda fumar um cigarro. Aí você está lá, assim, fumando, você só vê a face, que é a face do carona. Você não vê a face, que é a face do motorista. Mas, por mais que seja assim, se no dia seguinte, ao sair de casa e dar a volta para entrar no seu carro, você literalmente se desse conta de que alguém cortou o carro ao meio, você ia ficar completamente perplexa, sabe? Como é que isso aconteceu? Como é que uma coisa como essa pode ter acontecido? Mas então você se relaciona com o carro antecipando faces que não estão ali, sabe? Que não estão ali agora. Você está vendo só o lado do carona, você não está vendo o lado do motorista. Então, como é que você faz para você ver o lado do carona, o lado do motorista? O Russell vai dizer, isso acontece porque você se temporaliza constantemente. O Heidegger tem uma coisa parecida, semelhante, né? O Heidegger, a questão é um pouco mais complexa, porque o que o Heidegger vai dizer é que para que nós consigamos agir, nós precisamos necessariamente abrir um campo de sentido previamente. Né? Eu só estou aqui porque um sentido se abriu e tornou possível para mim, por exemplo, a aceitação do convite da Aline. Um sentido se abriu, mas ele se abre previamente. Porque quando ela me fez o convite, ela fez lá atrás. Mas eu me preparei para estar aqui hoje, para conversar com vocês. Eu pensei no que eu ia falar. Eu pensei em como é que seria a forma mais interessante de apresentar um pouco de fenomenologia para pessoas que não estão trabalhando com isso diretamente. Eu pensei nisso. Tá? Mas, quando eu estou aqui, eu só estou aqui porque no meu mundo é possível aula online, palestra online. Mas isso significa que eu abro o futuro, porque eu abro previamente um sentido que articula uma possibilidade do passado, tornando possível o presente. Então, a dinâmica da existência é temporalizante, porque você precisa de abertura de porvir para que você articule uma possibilidade sida agora. É muito engraçado que quando aquele
É um dos, assim, dos ministros da educação do Bolsonaro. Ele criou um programa, que era um programa engraçado, que chamava Futurando-se, né? E alguém, assim, virou e disse, esse termo é um termo que nem existe. Assim, o ministro da Educação, assim, propõe um termo que nem existe, né? E aí eu ri comigo mesmo, porque o Heidegger utiliza essa palavra, sabe? Ele diz, nós precisamos nos futurar, então ele cria um neologismo, né? Para que a partir dessa futuração você articule possibilidades do teu passado agora, realizando essas possibilidades, sabe? Esse é um movimento que é um movimento da existência, a existência é temporalizante. Então, tempo não tem nada a ver com medição, não tem nada a ver com medir o tempo. Tempo tem uma relação com a dinâmica de temporalização da existência, né? Não, muito bom, professor. Agradeço a sua explicação. A Laura conseguiu aqui sintetizar. Ela disse o seguinte: no primeiro estágio, a verdade é ridicularizada. No segundo, é rejeitada violentamente. Por último estágio, a verdade é aceita por si mesma, como evidente. Era essa é uma pergunta, uma colocação? Não, assim, acho que é isso mesmo, né? Assim, porque assim, depende do que se tome como sendo a verdade, né? Durante muito tempo, as pessoas acharam que a verdade era da ordem de algo que você iria encontrar em algum lugar, sabe? Que você iria encontrar de uma maneira definitiva, escapando de todas as ilusões. O que a fenomenologia está dizendo é que a verdade está literalmente nas experiências e no campo de constituição das experiências em geral, né? A fenomenologia tenta pensar essências, a essência da percepção, a essência da imaginação, a essência do temor, a essência da angústia, a essência da liberdade. Excelente, Laura, a tua colocação. A questão da linguagem também, né, professor? Wittgenstein, né, trabalha com essa ideia da linguagem, que a gente nunca vai ter realmente o que de fato foi falado, né? Isso se perde no direito, isso é muito, enfim, isso é muito caro para a gente, né? É mais uma coisa assim, eu estava dando aula hoje, né, assim, na pós lá da UERJ, né? A Aline estava lá no grupo, né? Sabe, fenomenologia é engraçada, né? Porque você tem um movimento conhecido no pensamento contemporâneo chamado virada linguística, né? E a virada linguística é justamente isso, né? Assim, é uma virada que se dá pelo reconhecimento da incontornabilidade da linguagem na constituição do conhecimento em geral, né? Então, a linguagem impacta enormemente sobre as possibilidades de constituição do conhecimento. Como a linguagem ela é repleta de elementos humanos particulares, como a linguagem ela é repleta de desafios de formalização, por exemplo, parece que você tem que se conscientizar do caráter próprio da linguagem para que você possa lidar literalmente com os limites, com as determinações, etc. A fenomenologia é estranha porque ela diz para nós que a linguagem não interfere no conteúdo específico das descrições, né? Mas, cara, para eu conseguir falar sobre isso, a gente tem que marcar uma segunda vez, cara, né? Muita informação, pronto. É aquela coisa assim que, sabe, eu brinco sempre com as pessoas que quem tem um autor ou um tema tem que ter todas as versões do autor e do tema. Sabe, 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 meses, 5 anos, 5.000 anos, sabe? Você tem que ter todas as versões, né? Então, assim, eu podia falar para vocês isso em 5 minutos, mas, assim, ia ser tão absolutamente sintético, né, que ia ser como aquele rapaz lá que dá aula de fenomenologia e diz para as pessoas que toda consciência é consciência de. Isso é que é intencionalidade, sabe? Muito bom. Aline, eu te passo a palavra. Você quer fazer alguma pergunta ao professor e depois a gente faz o fechamento? Eu só peço para ser breve, por conta do horário. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao professor. Ao longo do que ele foi falando, surgiram vários questionamentos e tal, mas, assim, é interessante, né, essa questão do conhecimento da verdade pela experiência, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que, assim, é meio esporádico, mas que tem a ver com a gente. A gente vai participar lá da Ampof, a gente vai dar continuidade lá aos debates, e aí eu procurei saber, né? Eu falei, e aí a praia de Boa Viagem? Dá para
encostar, pelo menos, na Praia Bonita. Bom, como eu não sabia a verdade sobre o que estava acontecendo ali, eu procurei a ciência, procurei o estudioso, né, daquela região. Ele falou assim, olha, não caia no Conto da Sereia, porque ali você vai no cantinho, daqui a pouco vem a corrente, vem o tubarão, e o tubarão ele só gosta de coisa macia. Então, aí já era para você. Então, por exemplo, essa é uma experiência que, né, se tornou universalizada, todo mundo conhece, mas mesmo assim, eu não consigo. Essa é a questão. Você falou da formação do medo, do terror, mas essa coisa da parada de boa viagem é engraçada, porque tem uma placa grande lá dizendo cuidado, tubarão. Né? Porque tem as correntes que lhe afastam mesmo. E as pessoas Mas ninguém entra, cara. gritando e sendo mordidas. Mas ninguém entra, cara. Assim, eu fui a Boa Viagem tem mais ou menos uns 5 anos, né? E aí, cara, fazia muito tempo que eu não ia a Boa Viagem e tal. Eu fui a Boa Viagem em 87 num carnaval, né? E, cara, Boa Viagem era uma praia maravilhosa, era uma praia daquelas assim de você mergulhar, não tinha tubarão, não tinha nada, né? E, cara, eu fui lá assim, achando que, na verdade, tinha alguma margem de segurança em Boa Viagem. Boa Viagem hoje não tem margem de segurança. Significa que não é mais aquela coisa assim, não, eu fico só na beirinha. O tubarão que tem lá é um tubarão meio chato, né? Assim, aquele tubarão martelo, né? Ele é um tubarão que ele vem até a beira, cara. E assim, você tá ali, você perde o calcanhar, porque ele literalmente te come, né? E tem uma coisa assim de... eles estão, assim, cresceram muito, né? Porque aquele porto de Camajari, é um porto que fica ali do lado, né? Ele foi construído exatamente num lugar que era um lugar de desova dos tubarões, né? E com isso, na verdade, os tubarões, quando eles viram ali que, assim, que tinha uma... Assim, quando eles perderam o lugar de desova, eles literalmente saíram dali e foram para o lugar mais próximo onde tinha comida, né? Então, é realmente perigoso ali. Mas essa coisa é engraçada, porque a fenomenologia não é contra ciência, não. Assim. A fenomenologia diz apenas que, na verdade, os cientistas eles têm experiências fenomenológicas. Né? E ela não questiona. Eu acho muito engraçado essa coisa da ciência, que ele diz assim, mas você vai questionar a objetividade, a eficácia? Não, mas esse é o critério dos caras. Os caras pensam ciência como eficácia. Questionar isso é burrice. Você tem que questionar se ciência tem realmente, necessariamente, relação com a eficácia. Essa é uma outra coisa. Esse só a ciência no modelo de eficácia. Mas é claro, se você disser assim, a medicina é eficaz, pô, claro, esse é o critério de cientificidade com qual a medicina opera, né? Então seria tosco você chegar e dizer assim, mas ela não é eficaz? Mas como assim ela não é eficaz? Você está ficando maluco? Claro que ela é eficaz. Né? Eu consigo compreender muito bem por que vacina funciona e por que cloroquina não funciona. Eu tenho um amigo ortopedista, né? Bolsonarista. E aí o cara veio, assim, eu falei para ele eu falei para ele da cloroquina, ele foi defender a cloroquina, eu virei para ele e falei assim, cara, fulano, cara, você é médico, cara, não é possível, cara, que você não consiga entender como é que se constituem critérios que são critérios de controle e de pesquisa, né, cara? Não é possível que você não saiba disso, cara. Né? Porra, assim, pesquisa que não tem grupo de controle não é pesquisa, né, cara? Só pode ser qualquer coisa, né? Pode ter qualquer coisa, mas a gente vai se ver em Boa Viagem, com certeza, Aline. Mas não entre no mar, Aline, porque isso aí é uma questão fenomenológica, né? O mar já existe, o tubarão já existe e a coisa já acontece. Eu sinto medo e eu não irei, nem com vinho, nem tomando vinho. Acho uma coisa sensata não entrar numa praia de tubarões vorazes, né? Exatamente. É uma coisa assim que transcende Heidegger, digamos assim, transcende Husserl, transcende Merleau-Ponty, né? Isso é uma coisa engraçada com relação à evidência fenomenológica. Eu brinco sempre com as pessoas, né? Se você estiver numa rua deserta e, de repente, um cara colocar a mão embaixo da camisa, você não vai esperar uma evidência fenomenológica para supor que ele pode estar armado, né? Sabe? Nesse momento é melhor você fugir mesmo. E pode ser que o cara olhe para você e diz assim, que pessoa louca, né? Que ele só estava coçando a barriga, né? Mas por outro é bom não operar com
Evidências fenomenológicas. Gente, acho que foi isso, né? Pô, prazer enorme ter estado com vocês. Sempre que vocês assim, quiserem, tiverem assim, alguma coisa, quiserem escutar um pouco. Professor, muito obrigada. Eu te agradeço, Aline. Agradeço bastante. Tá? Muito obrigada, professor. Nós iremos depois disponibilizar a gravação. Tá. Eu agradeço a presença de todos. Eu pedi lá para a Via Verita para criar um cupom de desconto nos livros, né? Sim. Onde eu publico. Então tem um cupom OAB20. Bacana. Tá? Que é eu vou divulgar nos nossos grupos. A página muito bom. Qual é a página? É www.viaverita.com.br. Tá. Aline, depois você passa para a gente? Claro. Eu vou anotar aqui, botar na gravação e a gente divulga nos nossos canais. Claro. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos também. Tchau. Um beijo grande. Foi um prazer. Tamo junto. Tchau. Tchau.